Seja bem-vindo a este canal Esquema Galo, canal sobre todas as análises dos jogos do Atlético Mineiro. Quero falar um pouco do jogo entre o empate contra o Fortaleza sobre 1-1 no estádio Arena MRV. Acompanhe comigo depois da vinheta. Vamos lá, o Atlético que começou com a linha de 3, na formação 3-5-2. A linha de 3 pelo lado direito foram Bruno Futs, centralizado no meio, Igor Rabelo, e pelo lado esquerdo o nosso zagueiro Lemos, que saiu contundido no primeiro tempo mesmo. Mais adiante, como volante, estava o Battaglia, e os dois meias um pouquinho mais avançado, estava do lado Zarate, do lado direito estava Igor Rabelo. Aberto como alas, do lado direito estava Saraiva, do lado esquerdo estava o Scarpa. Dois atacantes, Paulinho e Cadu. E sobre essa formação eu quero falar um pouco. É uma formação bacana, ele tem usado desde quando ele chegou, muitas das vezes, mas o Atlético está com muito desfalque. E cada jogo está tendo mais desfalque. Como eu disse, o Lemos foi no primeiro tempo saiu, assim também saiu o Lemos e saiu também o Saraiva, logo no primeiro tempo. E essa formação é o seguinte: o Atlético faz uma linha defensiva ali com 3 jogadores e os 2 alas, que eles ajudam a fazer essa composição, tanto ofensiva, tanto defensiva. E fica um volante fixo, centralizado ali na frente da defesa, para poder dar o primeiro combate ali. Só que esse volante fixo, ele precisa dos 2 meias também, que estava mais avançado. Do lado Zarate, do outro lado estava o Igor Gomes. E dificultou um pouco porque o Saraiva estava um pouquinho abaixo daquele Saraiva que a gente conhecia. E também o Igor Gomes, ele apenas cerca. O Igor Gomes, ele não tem um poder de marcação forte. Ele apenas cerca. Ele não consegue fazer o papel que o Alan Franco fazia. E faz, né? Só que tá na seleção. Ele não consegue fazer nenhum papel mesmo que o Zarate faz, porque se nós for pegar alguns jogos anteriores, quando tinha o Otávio e Alan Franco, e quem ficava à frente deles era o Zarate, que estava na frente desses 2 jogadores. E quando o Zarate saía para poder entrar o Igor Gomes, nós percebíamos que o time dava uma caída, porque, como eu disse, o Zarate, ele tem já um poder de marcação, ele já consegue fazer ele tentar roubar uma bola mais vezes, do meio de campo para trás, do setor defensivo. E o Igor Gomes, ele é aquele jogador que trabalha do meio de campo ofensivo. Ele não tem o poder de marcação, ele apenas cerca, tentando dificultar um pouco a saída, a jogada do time adversário. O Atlético sofreu muito com isso, porque também quando a nossa bola ia em direção ao ataque, tinha uma certa dificuldade, porque ia lento. Tanto o Igor Gomes, tanto o Zarate, ele demorava a fazer essa transição para o ataque, para Paulinho, para Cadu, que algumas das vezes conseguiu pegar a bola, mas porque eles abriram na linha de fundo. Eles abriram como ponta. E a bola não chegava porque o Fortaleza, ele vinha jogando com 4-4-2, ele fazia ali 2 linhas de 4 jogadores cada uma, deixando 2 atacantes. E muitas das vezes fazia a primeira linha de 4 e a segunda linha de 5 jogadores e apenas um homem correndo para trás, para frente do meio de campo, para tentar roubar aquela bola. E na medida que o Atlético ia botando a bola para trás, o Fortaleza vinha empurrando o Atlético, dificultando muito a saída de bola do Atlético. E algumas das vezes, quando conseguia passar, o Paulinho pegou algumas bolas que erraram alguns lances e tal. E o Saraiva, pelo lado direito, ele não é que jogador que vai chegar na linha de fundo, vai fazer um belo lançamento. Ele tem essa dificuldade. Então, o Atlético está muito desfalcado. E eu gosto mais de ver o Saraiva quando ele fazia a linha de 3 defensiva. Porque nós não precisávamos de contar com ele ofensivamente, porque ali estava o Scarpa pelo lado direito. Mas como eu disse, o Saraiva, ele é lateral direito. E nós não temos lateral esquerdo. Da onde que fica um zagueiro e muitas das vezes está ficando um ponta para poder fazer ali a ala esquerda, da onde não tem qualidade. Então hoje eu prefiro ver o Scarpa como ala esquerdo, porque eu sei que ele vai fazer a função que o lateral faz, porque ele já jogou assim. E por mais que muitos não gostam, não tem outro jogador para poder fazer a ala esquerda assim como o Scarpa no momento. E pelo lado direito, pelo fato de nós já ter o Saraiva, não vai poder estar agora, eu creio que possivelmente pode ser o Mariano no próximo jogo, mas o Saraiva, ele é um lateral, ele sabe dar aquele combate ali de um lateral, que o lateral precisa fazer. E ele dá então, ele consegue fazer com que não sofra muito pelo aquele lado. Então se tiver ali um ponta
por aquele lado, um meio de campo, não vai ter muita dificuldade para poder jogar, assim como se não tem do lado esquerdo, porque não tem zagueiro e não tem lateral. Então o Scarpa tem que estar ali do lado esquerdo, deixando bem claro isso. Entrou ali então, acabou que saiu o Saraiva, entrou ali para aquele lado o Alisson, que também não tem poder de marcação, e o gol saiu, porque o Alisson ele não acompanhou a jogada do Fortaleza. Não acompanhou a jogada, o rapaz conseguiu tocar a bola facilmente para o Breno Lopes, se não me engano esse nome do jogador, atacante, e conseguiu tirar do Batalha e finalizou. Finalizando para a área, acertou um belo chute, foi feliz no chute. Então o Atlético tentava fazer as jogadas, mas como eu disse, ele era barrado porque a transição de meio e ataque estava muito lenta. E com isso o Fortaleza ele conseguia fazer essas duas linhas de 4 jogadores e às vezes a segunda linha 25 jogadores. No segundo tempo o Atlético continuou, voltou para o jogo, só que com uma diferença. O Atlético começou, via que estava lento, o Milito viu que estava lenta essa transição, e quando a bola conseguia passar, faltava um pouco mais dos nossos atacantes. No segundo tempo, o Milito vendo isso, quando a bola passava do meio de campo para frente, o Atlético começou a finalizar mais. Da onde que começou a criar algumas chances com Scarpa, criou chances com, se eu não me engano, foi o Igor Gomes que finalizou bem, o goleiro espalmou. O próprio Palácios que entrou, porque o Alisson também machucou nesse jogo. O Palácios entrou ele fazendo algumas jogadas, da onde que saiu o gol do Atlético, que ele pegou a bola no chão. Quando o Atlético conseguia passar dessa transição do meio para ataque, com a bola no pé em uma velocidade, conseguia ter as melhores chances. E assim foi que saiu o gol do Atlético. Uma bola que ele foi trabalhado, o Palácio pegou, o Paulinho foi inteligente, porque o Paulinho pediu para poder esperar, para não dar a bola, e no momento certo o Paulinho pediu. Quando o Paulinho pediu a bola já na área, ele já tirou da marcação, finalizou no lance batendo cruzado, dando saiu o gol do Atlético de empate. O Atlético voltou e também dando algumas também oportunidades para poder tomar gol. Da onde que eu falo que o poder de marcação do Atlético caiu muito. Caiu muito por questão do desfalque que estamos tendo. E o jogo, então, começou a ficar ali. O Atlético arriscava, mas também dava brecha para o Fortaleza arriscar. Mas o Palácios, que é um jogador para mim que deveria ter mais oportunidade, eu creio que no próximo jogo ele vai ter sim, porque o Alisson machucou. Temos o Saraiva machucado. E não vai ter ninguém ali. Se estava ruim, piorou um pouquinho. Mas vai poder fazer um ala direito, pelo lado direito. Creio que ele vai entrar com o Mariano para poder fazer a linha de 3. O Scarpa vai continuar pelo lado esquerdo. O Milito até falou isso nas suas entrevistas. Que não tem ninguém que vai fazer aquilo que o Arana faz, que o Arana ele era para estar fazendo. Não tem ninguém ali como Scarpa. Então, por mais ele preenche uma vaga, da onde eu concordo plenamente que o Scarpa, pelo lado direito, muitas das bolas que o Alisson pegou, cortou para dentro e finalizou, o Scarpa fez muito gols assim. Então nós sentimos sim aquela falta, mas também nós não podemos deixar o outro lado vazio. Peço que a torcida entenda isso. E o jogo foi baseado nisso. Um jogo do onde o Atlético mais uma vez saiu com empate. Estava vindo de 2 derrotas. E nesse jogo saiu com empate, então 3 jogos que o Atlético está sem vencer. Mas, torcedor, temos que ter paciência. Temos que ter paciência porque muitas contusões e o Atlético está fazendo o que tem. Está fazendo o que tem. E eu acredito mais também que o Milito poderia usar mais o Paulo Vitor, o nosso volante, que já tem o Batalha, e o Paulo Vitor, somente esses dois até então no momento. Mas deveria utilizar mais o Paulo Vitor nesses momentos. Ele está tentando com o Robert Santos, está tentando ali com o Palácios, com o Alisson, com o Isaac, com o Cadu, mas não dá oportunidade ao nosso volante. Se está preparado ou não, o Milito está todo dia, está no treino com eles. Mas, pela situação do jogo, é o momento exato de poder também utilizar esse jogador. E quero falar um pouco sobre o Cadu e sobre o Rômulo, esses dois jogadores que estão mais participando dos jogos. Cadu, ele está tendo dificuldade em receber a bola ali no ataque. Ele então está pensando em fazer o que? Não, já que a bola não está chegando, eu vou me dedicar aqui na raça, vou mostrar que eu tenho raça, eu vou botar para marcar. Só que muitas das vezes ele está fazendo isso, mas quando a bola chega lá, o Cadu não está. Porque a bola, muitas das vezes, a transição tá ruim de meio ataque, tá ruim. E muitas das vezes ele pega e volta um pouquinho para poder pegar essa bola e levar o ataque.
mas quando a bola chega lá, ele não está. Da onde que dificulta mais, muitas das vezes tem um ou tem outro só no ataque. O Atlético começou a jogar muito pelas linhas de fundo, cortando para dentro, finalizando ou então cruzando. E não é o estilo de jogo bacana, mas por conta dos desfalques isso está acontecendo muito. E o Rômulo, eu creio que é falando um pouco mais do Cadu, que é um jogador bom, acredito no potencial do Cadu, e creio que vai agregar bastante. Mas precisamos ter mais um pouco de paciência, e também assim como o time todo ir voltando, creio que ele vai ter mais facilidade, não vai carregar muita pressão, assim também como o Rômulo, zagueiro. Como eu disse nos jogos anteriores aí, o lado do Rômulo era mais prejudicado, porque o Alisson caiu ali para aquele lado algumas vezes, e no jogo passado o Rômulo entrou na reserva, e quando ele entrou, o time já tomou um gol que foi pelo lado direito, da onde o Alisson estava, que não tem poder de marcação. Então o Atlético, uma solução que eu vejo para o próximo jogo, continuando com a linha de 3, só que agora com o Mariano, com o Bruno Futs e com o Rômulo, fazendo pelo lado esquerdo, o Mariano fazendo ali o direito e o Bruno Futs. E mais à frente, nós vamos ter ali o Batalha, fazendo o primeiro volante. E por questão de falta de jogadores, talvez pode ser o Pedrinho, que vai fazer ali do lado do Saraiva. Mas eu sim insisto em Paulo Vitor. Para fazer junto ali com o Saraiva. Pelo lado, ala direito aberto, Palácios. Porque não vai ter o Alisson, não vai ter o Saraiva. Palácios ali por aquele lado. Pode até ser mesmo o Pedrinho. Só que o Pedrinho, insisto em Paulo Vitor. Para fazer junto ali com o Saraiva. Pelo lado, ala direito aberto, Palácios. Porque não vai ter o Alisson, não vai ter o Saraiva. Palácios ali por aquele lado. Pode até ser mesmo o Pedrinho. Só que o Pedrinho, se eu não me engano, o contrato dele vence agora domingo, não vai ser mais utilizado. E é o momento de utilizar ali o Palácio para poder saber como que ele vai sobressair. E pelo lado esquerdo, o Scarpa. Ala esquerdo. Não tem outro jogador para poder fazer aquela função, a não ser o Scarpa. Que vai saber ali defensivamente, porque nós não temos laterais. Por lado direito ainda tem o Mariano, mas pelo lado esquerdo não tem, é zagueiro. O zagueiro não sabe dar um combate com o lateral. Poucos zagueiros conseguem fazer isso. Como o Alonso tivesse, o Alonso sim daria aquela confiança de fazer com a Arana. O Alonso já jogou como lateral esquerdo. Então ali pelo lado ala esquerdo, o Scarpa. E adiante com a volta do Hulk. Que bom, porque o Hulk faz uma falta, ele chama para ele a responsabilidade. Ele procura jogo. Ele procura na falta, ele procura ali no combate, dedicação, na raça, na vontade e na qualidade. E junto do Hulk, o Paulinho, que também é outro jogador quando ele vê o Hulk do lado. Eles têm sintonia, eles têm tabela. Sabe o momento de finalizar. E o Hulk também procura ele para poder jogar, procura ele para poder dar assistência. E a qualidade também do Scarpa, por aquele lado. Então é isso. Para o próximo jogo, eu, Denis, acharia adequado a estreia de Paulo Vitor como titular, do lado de Zaratio e Batalha. Pelo lado direito, Palácios, pelo lado esquerdo, como ala, o Scarpa, e mais à frente, o Paulinho Hulk. Fazendo a linha de 3 defensiva ali, como Mariano, Bruno Futs e Rômulo. Por questão da velocidade. Nós precisamos de ter ali também uma velocidade, dando aquele primeiro combate. Beleza? Esse é o canal Esquema H, espero que tenha curtido, tenha gostado. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir esse canal e não deixe também de se inscrever. Vai nos ajudar bastante. Falo sobre o Atlético e cada dia mais quero crescer falando sobre isso. Beleza? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aí para mais esse vídeo. Curta e compartilha. Deus abençoe.